Glória a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amigos e amigas, irmãos e irmãs. Deixarei aqui o meu parecer. Sirvo a Jesus Cristo há mais de 20 anos. Como pregador do Evangelho e levita da casa de Deus. Sendo assim ministro do Deus Altíssimo, tenho anunciado o que está na Bíblia Sagrada, o Evangelho eterno, a palavra de Deus. Estamos vivendo hoje em um tempo histórico, aonde verdades e mentiras se misturam e cabe a cada um de nós pesquisar os fatos de tudo aquilo que vemos, ouvimos e lemos, para que nós venhamos a ter uma compreensão do que é certo e errado, pois a ousadia dos maus é devido à omissão dos bons. Essas palavras são verdadeiras e fiéis e urgente nessas declarações que eu faço. Pelo menos em mais de 50 países do mundo, mais de 360 milhões de cristãos são perseguidos, presos e mortos atualmente pelo mundo afora. É inútil orar como cristão e depois votar como ateu. Orar pela vida e depois votar em candidatos a favor do aborto. Orar para que Deus liberte a igreja da perseguição dos países comunistas e votar em candidatos comunistas ou que apoiam quem persegue a própria igreja. Orar pedindo a Deus a expansão do evangelho e depois votar em candidatos que querem fechar as igrejas. Que sentido faz orar pela família e depois votar em candidatos que defendem a ideologia que destrói as famílias? Orar pedindo a Deus para a libertação dos filhos e depois votar em quem defende a pedofilia e ideologia de gênero. Orar pedindo a Deus que defenda os jovens e adolescentes das drogas e votar em quem quer a liberalização das trocas. Não adianta orar como cristão e votar como um ateu. Não adianta pedir a Deus como evangélico e votar como se não fosse evangélico. Meu Deus. E que nós venhamos a ter um tempo de conscientização dos nossos atos, pensamentos e palavras. Que Deus abençoe o Brasil e que o nome de Jesus Cristo seja exaltado nesta nação. Em nome do Pai, do Filho e do Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, que esteja sobre nós hoje, sempre e eternamente. Uma breve reflexão bíblica. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Malaquias, capítulo 3, versículo 18. E então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Provérbios, capítulo 26, versículo 2. A maldição sem causa não virá. Josué, capítulo 24, versículo 15. Escolhei, pois, a quem servis, aos deuses ou ao Senhor. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, servi-o. Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Como diz a palavra do Senhor, aí no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podereis servir a Deus e a Satanás. Não podereis servir a Jesus Cristo e a
os demônios. Decida-se de qual lado você vai ficar. Se você quer ir para o céu ou se você quer ir para o inferno. Se você quer viver em paz ou se você quer viver em tribulação. Se você quer viver em abundância ou se você quer viver na miséria. É você quem escolhe o seu final. Que Deus te abençoe.